como utilizar as fórmulas de contagem do Power Apps. Como utilizar a função contif, cont, controls é o que você vai aprender na aula de hoje. Antes de começarmos o vídeo, eu tenho uma super dica a você. O site Tribo Digital, parceiro nosso, está com uma super promoção em venda de planilhas. Isso mesmo, planilhas de disparo de e-mails, planilhas de contas a pagar, planilhas de envio de WhatsApp, planilhas de controle de estoque. Então acesse na descrição desse vídeo o link com o código promocional. Vamos ao exemplo prático. Ó. Eu tenho essa gallery, o objeto galeria, onde eu tenho alguns registros. Como é que eu faço para estar contando a quantidade de registros desse objeto? Ó? Eu tenho pelo menos duas opções de fazer isso. Ó. Eu vou clicar aqui no inserir, eu vou utilizar aqui em controles popular, eu vou utilizar um rótulo de texto. Então eu vou arrastar esse rótulo de texto aqui abaixo da minha gallery. E como é que eu faço aqui a contagem? Eu posso estar contando pelo menos de duas formas. Uma delas é a seguinte, ó. Eu vou utilizar aqui, ó. Dentro do campo fórmula, eu vou estar utilizando a função count rows. Então a função count rows vai contar linhas. Aqui eu vou passar a minha fonte de dados. Qual é a fonte que eu quero estar contando? O nome dessa minha gallery é a gallery de número 6. Então eu vou digitar aqui, ó, gallery. Se eu fechar aqui o parênteses, observe que ele não vai reconhecer o que eu quero estar contando dessa gallery. Então, para que eu possa estar contando, eu vou utilizar aqui a propriedade all itens. Ou seja, eu vou estar contando os itens dessa gallery. Observe, ó, que já aparece o valor 3. Então, aqui eu tenho 3 itens. Se eu fizer aqui, ó, observe, ó, se eu estar algo aqui, ele já vai filtrando, ó, ou seja, ele já vai funcionando como subtotal. Então, aqui ele já traz a quantidade de registros que eu estou visualizando na minha gallery, ó. Observe, ó, muito simples, ó, e funcional. Uma outra forma de eu estar contando, eu posso estar contando diretamente na minha base de dados. Então eu vou estar copiando aqui este objeto, vou colar aqui abaixo e vou apagar aqui a fórmula e vou fazer juntamente com você do zero. Então eu posso utilizar aqui, ó, o count rows. Novamente eu vou fazer aqui a contagem das linhas e vou mudar apenas a minha fonte de dados. O nome da minha fonte de dados se chama TB Cadastro _1. E para isso, aqui eu não vou precisar informar nenhuma outra propriedade a mais, apenas a fonte de dados. Observe que também já retornou o valor 3, ou seja, esses 3 registros que eu estou visualizando nessa gallery são os 3 registros que estão na minha fonte de dados. Só que tem uma diferença, ó. Quando eu fizer aqui um filtro, observe, ó, observe que apenas a primeira contagem ela funciona como subtotal. Por quê? Porque lá na minha fonte de dados eu não estou filtrando. Então aqui traz realmente o total de registros que eu tenho na minha fonte de dados. Então aqui utilizamos a função count rows, utilizando para estar contando dois objetos diferentes. Eu também posso estar contando e especificando a coluna qual eu quero estar contando. Deixa eu só apagar esses valores. Então suponhamos que eu quisesse contar uma coluna específica, os valores de uma coluna específica. Como é que eu faço isso? Ó? Eu posso vir aqui, ó, observe que eu vou apagar essas informações e vou utilizar a função count a. Aqui ela vai me pedir a fonte, ó, fonte, coluna de valores a ser contados. Então, por exemplo, ó, eu vou passar aqui a minha TB cadastro, ponto, e eu quero estar contando, por exemplo, a coluna cidade. E fecho aqui o parênteses. Observe que ele também já retornou o valor 3. Então aqui eu tenho realmente 3 registros relacionados à minha coluna cidade. Eu também posso estar contando apenas valores numéricos. Por exemplo, aqui eu tenho 1, 2, 3. Eu já lhe adianto que essa é minha fonte de dados, eu estou trazendo do Excel. Então lá no Excel, mesmo que eu formate lá como número, aqui no Power Apps ele não vai meio que reconhecer como número. Mas se, por exemplo, você tivesse uma lista no SharePoint, como é que você contaria apenas valores numéricos? Por exemplo, ó, eu vou copiar esse registro, vou colar aqui abaixo. E o que eu faria para fazer essa contagem? Observe que eu vou apagar até aqui, vou utilizar a função count e vou informar o que? Eu vou formar aqui a minha TB cadastro _1, novamente aqui a minha fonte, ponto, e vou passar aqui a coluna que eu quero estar contando. Ó.
Aqui não vai funcionar, observe que eu vou executar, não vai funcionar até porque esses números não estão como numéricos. Essa função só conta valores numéricos. Então, vamos aqui a um outro exemplo. Como é que eu faço para estar utilizando a função COUNTIF, o COUNT-C aqui do Power Apps? Observe que eu vou apagar isso daqui. Eu vou utilizar aqui, COUNTIF. Ela vai me pedir aqui, a fonte e a condição. Então, a minha fonte, eu vou utilizar novamente a minha TB cadastro da line 1, ponto e vírgula. Aqui eu vou informar a coluna a qual eu quero estar contando. Suponhamos que eu queira contar, aqui eu vou fazer a verificação. Então, suponhamos que eu queira verificar se na minha cidade, eu vou verificar aqui, utilizando o operador de igualdade. E aqui eu vou estar, por exemplo, Fortaleza. Então, aqui eu estou contando de acordo com a condição. Observe que eu vou só fechar aqui entre aspas duplas, já que isso aqui é um texto. E observe que já retornou o número 1. Por quê? Eu só tenho uma cidade com o nome Fortaleza. 1, 2, 3. 3 cidades com nomes diferentes. Então, aqui aprendemos as principais funções de contagem do Power Apps. Lembrando que aqui na contagem eu poderia utilizar o operador de maior, operador de menor, para verificar se os valores são maiores ou iguais a um determinado valor que eu possa passar na condição. Então eu espero que você possa ter gostado da aula de hoje. Se você gostou, deixe o seu gostei.